Bom dia, rapaziada. Eu me chamo Lucas Tavares, eu sou dono do canal O Filosofar. Estou graduando em Direito, porém com vários artigos já feitos e aprovados acerca de ciências jurídicas, de filosofia e de vários tipos de análise, né? E hoje, como amante da filosofia e como pedido do TikTok, eu venho trazer para vocês a minha biblioteca de Nietzsche. O primeiro livro que eu adquiri foi o Ecce Homo. E o primeiro que eu adquiri, ele faz uma revisão, uma análise geral e fala também da questão do egoísmo, quase mais egoísta, assim, não necessariamente é ruim isso, tá? O segundo é o Zaratustra, é uma dica, leia ele lendo a Bíblia, algum livro, assim, com uma leitura mais poética, assim, entre aspas, né? Porque ele é um livro com uma leitura quase parecida com a Bíblia, tá? Eu li ele junto com a Bíblia e ficou muito fácil a leitura e o entendimento dele. Depois do Anticristo, que eu ainda não comecei a leitura. E hoje nós iremos falar, né? O quarto é o Crepúsculo dos Ídolos. E hoje nós iremos falar dele. Mas o que seria esse Crepúsculo dos Ídolos, né? E o que seria a filosofia do martelo? A filosofia do martelo é como se fosse um diapasão, né? É uma ferramenta de análise dos falsos ídolos e dos falsos deuses. Aqui nós conceituamos Deus como uma criação metafísica, como um conceito metafísico criado pelo ser humano, mas estranho a ele. Se fosse uma alienação, é uma alienação de fato. Esta forma de entendimento é retiro de Feuerbach no Das Wort der Religion, né, a essência do cristianismo, no qual ele trata que Deus é uma hipérbole humana. Se o homem é bom, Deus vai ser super bom. Vai se constituindo esse Deus de uma tal forma no qual ele se torna estranho ao homem. A ação do intelecto humano, né, uma forma de consciência específica do intelecto humano, que é condizente também com as forças produtivas do modo de produzir a sociedade, também de como a sociedade se desenvolve. Por exemplo, nós podemos analisar hoje o próprio cristianismo, de fato, o protestantismo, ele se tornou um velho testamentismo. Como é que é isso? Muito ismo, né? O protestantismo de hoje, né, o cristianismo, ele, em suma, né, em maioria, ele não é mais sobre amor de Deus. Na verdade, Jesus, né? Na realidade, porque o cristianismo é quem cria em Jesus. Não é necessariamente sobre o amor, né? Um amor totalmente relativo. E é isso que o Nietzsche vai trazer também. Essa subjetividade e essa relatividade da moral. Trata que a moral cristã ela é decadente, né? Nós vamos falar disso depois quando falarmos da razão. Mas ele trata que a moral cristã é uma negação à vida, que ela nega os instintos humanos, né? Os sentimentos. O instinto aqui é o sentimento, tá? É amor, etc. Nega. Ele te faz crer em algo, te faz amar o outro e não a si mesmo. Ele nega a sua própria vida para você aceitar uma vida de outro que o outro foi você que criou. É uma própria constituição sua psicológica que você estranha ela e você crê nela e segue quem diz que é crer. Você é totalmente alienado. É uma alienação teológica, né? Metafísica. Então, em resumo, essa filosofia do martelo, que eu abri um parênteses gigantesco, ela é uma forma de análise dos falsos ídolos. Não são ocos, esses deuses são ocos. Falsos deuses. O problema da razão absoluta. O que é isso? Começa com Sócrates. Quando começa uma dialética, uma forma de explicação filosófica, no qual supre a verdadeira necessidade de que ela precisa. É igual você explicar uma piada boa. É igual você explicar por que você riu. Não precisa explicar, você riu somente, né? Mas essa forma de dialética, ela foi construída de uma tal modo de que ela começou a ser uma forma de tirania. O saber começou a se constituir como poder e a razão como uma forma de tirania sobre os outros, que não a detinham. Isso também pode ser utilizado na razão cristã, no qual você põe um poder sobre o outro, no qual foi utilizado pelo colonialismo, né, e pela epistemologia europeia, né, no qual você fala que o outro ele é bárbaro, que ele não tem esse conhecimento da razão, que ele é puramente instinto, que ele é puramente um ser primitivo. E daí você começa a dominá-lo através da razão. A razão começa a ter uma tirania e isso começa através de Sócrates. E qual é o problema da razão absoluta? De que quando você elimina seus instintos, quando você elimina seus sentimentos, você se torna um carro totalmente desgovernado. Você acha que está sendo governado, mas os instintos, os sentimentos, né, eles não estão sendo utilizados. Então você começa a esquecer da felicidade,
você esquece do amor, e daqui a pouco você entra num grau depressivo, né? E hoje a ciência já explica isso, de que você precisa ter sim uma relação com os seus sentimentos, não é só puramente razão. Se você é puramente razão, você quer explicar tudo e não tem um aval para os seus sentimentos, você começa a se tornar um ser decadente, né? E é isso que o cristianismo é também, qualquer forma de religião, ele fala isso dos hindus, etc., das castas, né? De que você se torna decadente por você querer racionalizar tudo. O sentimento, você tem que dar voz aos seus próprios sentimentos, a quem você é. E o privilégio da educação. Esse foi algo que eu li, eu fiquei, caramba, cara, será que ele quer segregar a educação? Será que o Nietzsche não quer que tenha educação para todos? E não. Quando você... O Nietzsche é um livro que é fácil de ler, só que é difícil de entender. Essa é a questão principal. Se você for ler Nietzsche com preconceitos, eu recomendo, não leia, desvencilhe todos os seus preconceitos. Ele realmente, ele transvalora os valores, né? Ele quer transvalorar esses valores subjetivos, esses valores totalmente relativos, que são decadentes. Ele quer transvalorar isso, quer fazer que o homem, ele tenha, agora fazendo uma analogia a Sartre, ele tenha consciência da angústia da sua vida, que ele não precisa buscar num ser metafísico, numa chama de esperança, para viver. Ele viva sabendo da angústia da vida, que a vida é sim, cara, é inexorável, você consegue entender, ela acontece e você tem que viver, você tem que construir seu próprio futuro, construir sua própria vida sem se alienar a formas metafísicas que você próprio criou, só que você se estranha a elas, né? E isso também tem relação a... Se você é marxista, você conhece Marx, você consegue relacionar isso à própria alienação marxista, tá? Do trabalho. Na verdade, essa forma de alienação ela é derivada de Hegel. Forma de estranhamento, de forma aplica, Marx também aplica, tá? E esse privilégio da educação é o quê? Que eu abri um parênteses gigantesco. De que para você ter educação, para você ser um educador, você é preciso ver, escrever, ouvir e ler. O que é isso, cara? Você precisa ter um grau acadêmico de fato. Você precisa, fazer uma alusão ao Steph, você precisa ter um notório saber acadêmico. Ele critica que a cultura alemã não é mais um grau científico alto. Era somente pessoas ricas, com influências, que vai lá porque o pai é acadêmico, etc., e não produz mais nada. É como o Armando, do Policarpo Quaresma. Se você já leu, você vai perceber a analogia de que o Armando ele escreve coisas em latim, só que sem sentido nenhum, sem grau filosófico nenhum, mas por estar em latim, ele as pessoas lhe concebem, na verdade, um grau acadêmico superior, né? Só porque ele está escrevendo em latim, francês, etc. É isso que é a academia hoje da Alemanha. Hoje, no século XIX, na verdade, tá? Que é quando isso trata. Você ter a educação superior, você precisa ter um notório saber acadêmico, você precisa saber, como já dito, ver, escrever, ler. Você precisa estar lá para produzir nível acadêmico, não estar lá por estar lá para pegar um diploma. Tem uma analogia, né, lendo, que é como se fosse a faculdade hoje, a escola, na verdade, né, que ela te prepara para ser um submisso ao Estado, submisso ao capitalista, e não te faz produzir, de fato, né, um grau acadêmico. A pessoa quer sair de lá para ganhar um diploma e sair ganhando dinheiro. Mas, cara, é isso que o Nietzsche critica, cara. O Nietzsche critica a mediocridade do ensino superior e da educação em si. O privilégio da educação seria, de fato, você, para ter esse grau acadêmico, né, você precisa ser privilegiado, né? Você precisa, e o privilégio não é de grau econômico, é de grau acadêmico, é de grau intelectual. Você precisa transvalorar todo o grau acadêmico já está lá. É ciência, né? E a ciência, eu trato aqui, né, numa dialética hegeliana, de tese, antítese e síntese. Tem algo escrito, você faz a crítica e você forma uma nova síntese, com os dois ali, conjuntos, né? E daí é isso, gente. Esse vídeo foi bem pequeno em relação ao que eu já tinha feito, mas eu recomendo que você leia Nietzsche, cara. É um filósofo essencial. Tá, eu não tratei aqui do niilismo, mas o que seria o niilismo nietzschiano? É como eu falei da angústia, né? É você ter a consciência de que a vida não tem um sentido próprio, que você é necessariamente ser o construtor dela. Você precisa construir ela, sem se apegar a morais criadas, etc., que normalmente são negações da própria vida e seu instinto, são negações de você mesmo, né? Então, fazendo essa explicação de crepúsculo dos ídolos, né, desses três tópicos,
Eu queria agradecer por você ter visto esse vídeo, tá? Botem nos comentários ideias para próximos vídeos. E muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço demais. Inscreva-se, curta o vídeo, tá? Muito obrigado. E valeu, rapaziada. Tamo junto.